Eu sou Estelo Queiroga, estou aqui agora para fazer uma pequena fala, um pequeno depoimento para a Academia Cabedelense de Ciências, Artes e Letras, da qual faço parte, tenho a honra de ser fundador e me sinto muito agradecido por ter sido lembrado para essa academia e principalmente porque eu tive a oportunidade de sugerir o nome do meu patrono. Então isso me envaidece e me faz muito feliz. Eu tenho uma história que diz pouco em termos de literatura, mas que é muito presente na minha vida hoje. Eu sou engenheiro civil, vim do sertão para João Pessoa e cheguei aqui pelos 12 anos de idade, na década de 70, começo da década de 70. E sempre gostei muito da arte popular, da literatura popular, do cordel, dos repentes, sempre encantado pelos aboios, os improvisos, aqueles desafios dos violeiros que vi na infância, nas feiras livres da minha infância. Chegada a João Pessoa, fui fazer engenharia civil e fiz minha carreira a partir disso. Sempre gostei muito dos números, de matemática e de física, e gostava também de português, mas não tinha nenhum tipo de dedicação maior ao português, a não ser sempre gostar de estudar português também. Em 2005, a partir de 1982, formado em engenharia, comecei uma carreira trabalhando em construtoras locais e a partir de 1987 comecei a ser empresário aqui em João Pessoa. E aqui eu fiz na grande João Pessoa, inclusive em Cabedelo, eu fiz a minha vida, né? Foi daqui que eu tirei o meu sustento, construindo primeiro escolas, obras públicas, depois apartamentos e recebendo essa leva gigantesca de imigrantes que escolhem João Pessoa porque gostam disso, porque é uma cidade muito agradável, Cabedelo é uma cidade muito agradável também. Então, basicamente, foi assim que eu construí a minha vida. Em 2005, eu me submeti a uma cirurgia bariátrica. Eu era bem gordo e achei que era a única alternativa. Então, eu passei por algumas mudanças muito radicais na minha vida a partir dessa cirurgia bariátrica. E muitas delas foram negativas, algumas positivas, como o emagrecimento tão almejado, mas muitas negativas, né? E entre as positivas eu posso falar do emagrecimento, uma melhora na minha saúde geral, mas o maior presente foi a poesia. Eu passei a escrever, né? A registrar, eu gosto de chamar de registrar a vida. Eu cheguei em casa, primeiro dia convalescente, e eu tinha que subir uma escada para ficar no meu quarto, né? Para passar a minha semana lá de convalescência. Para evitar de subir a escada, eu fiquei isolado num quarto embaixo, num quarto de hóspedes. E não conseguia dormir. A cirurgia mexe muito com o psicológico dos que submetem a ela. E sem dormir, eu fiquei procurando algo para ler, mas era o quarto de hóspede, meus livros estavam em cima, as coisas que eu gostava de fazer estavam tudo em cima. Eu encontrei uns cadernos velhos e uma caneta e comecei a virar a noite escrevendo coisas estranhas, eu tenho tudo isso guardado ainda, mas eu tenho os cadernos guardados, escrevendo versos com muita rima e com palavras que eu nem lembrava que conhecia, que eram do meu vocabulário, e muita métrica e já apontando para onde eu iria sentir conforto, que é exatamente no cordel
e no decassílabo, e na métrica e na rima. Eu faço muito pouca coisa que não tem métrica e rima. Isso é uma coisa que faz parte do meu presente e eu não tenho nada a reclamar em relação a isso. Eu até fazia graça com quem gostava de rima antes de começar a escrever e ganhar isso de presente. A partir de 2005 eu comecei a escrever de forma muito tímida. Ainda hoje esse lado da literatura me encontra com muita timidez, com muita emoção também. É normal eu, lendo alguma coisa minha, quem me conhece sabe disso, me emociono e choro às vezes e tal, porque é uma coisa muito forte que vem de dentro. Então eu procurei canalizar, comecei com esses cadernos que se encheram rapidamente, e aí eu continuei fazendo alguma coisa, parava, passava uns 2 anos sem fazer nada, de repente voltava com força, até que a partir de 2013 eu conheci um site na internet chamado Recanto das Letras e comecei a gravar tudo lá, a registrar tudo lá. Então, quem quiser fazer uma pesquisa para saber o que eu já fiz, está tudo no Recanto das Letras. Lá eu conheci muita gente da literatura, não só na Paraíba, como no Brasil, e até gente fora do Brasil, que frequenta também. E tive a oportunidade de desenvolver um pouco mais esse lado. Na sequência, e já em 2017, através do Recanto das Letras, eu conheci um professor no Rio Grande do Norte, que estava fazendo um livro com 3 participantes sobre Zé Limeira. Aliás, não era sobre Zé Limeira, o livro era ao estilo Zé Limeira. Ele havia trocado alguns comentários comigo e via que eu gostava também de fazer o verso absurdo, que é o verso característico de Zé Limeira. E aí começamos a trocar umas brincadeiras e ele disse: rapaz, está faltando uma pessoa da Paraíba, Zé Limeira paraibano, vamos fazer o livro, eu sou daqui do Rio Grande do Norte, tem um pernambucano, tem um cearense, mas não tem um paraibano, e vai ser você. Aí eu falei: olha, eu acho que você vai assumir uma responsabilidade muito grande. Não, eu sei o que estou fazendo e tal. Eu disse a mesma coisa com a presidente Tânia quando ela insistiu comigo para vir fazer parte, né, juntamente com o Caetano, da academia. Eu falei: olha, a responsabilidade é de vocês. Eu, por mim, acho que não mereço, mas se estão me chamando, eu não tenho culpa, né? E aceitei o desafio. E lá vai eu escrever ao estilo Zé Limeira. E era muito fácil, porque eu já gostava de fazer ao estilo Zé Limeira, porém, todo mundo já tinha acabado, né? Eram poucas estrofes, eu vou daqui a pouco ler um pouquinho, mas alguma coisa estava me segurando e eu não conseguia fazer as estrofes. Era muito fácil, tinha uma quantidade, mas e era livre. Então eu podia fazer uma estrofe com um tema, o segundo estrofe com outro tema, e assim todos fizeram. Os outros 3 fizeram. Depois, quando ficou pronto, eu vi que todo mundo fez assim. E eu fiquei amarrando o prazo dos colegas, porque eu não estava conseguindo fazer, né? E eu, quando escrevo, eu tenho um processo meio doloroso assim. Até que eu disse: olha, amanhã, como sem falta, segunda-feira, ele disse: então você já está com tudo pronto? Mande hoje. Eu disse: não está tudo pronto não, eu não tinha feito era nada. E aí eu assumi o compromisso que na segunda-feira ia, de todo jeito. E aí aconteceu de novo, virei à noite. Eu já tinha adquirido o livro de Orlando Tejo e já tinha lido bastante, já tinha começado a nascer a minha ideia. E a ideia acabou num estalo já à noite, terminando o Fantástico já, eu já querendo dormir, aí veio o insight. Eu seria Zé Limeira, segundo Orlando Tejo, morto em 1954, e estaria retido no purgatório sem saber porquê daquilo. E aí saíram todos os versos numa sequência, eu amanheci o dia fazendo. De manhã cedo estava tudo pronto. E aí eu mandei, como prometido, mas não parei, continuei a passar todo o verso para a linguagem matuta. Eu queria que fosse em linguagem matuta. E como não ia ser
um áudio, era alguma coisa escrita, eu tive que escrever tudo com a linguagem matuta, trocando as palavras, trocando as letras, acentuando no lugar errado e tal, falando igual um matuto, e ficou assim. Então esse livro saiu em 2017, lançamos na Universidade do Rio Grande do Norte, depois lançamos aqui em João Pessoa também, e ficou pendente Fortaleza e Pernambuco, que a gente ainda não conseguiu fazer, mas qualquer hora a gente faz. Então, a partir daí, o livro, quando eu mandei a minha parte, ele disse: Estélio, estou mudando o nome do livro. O livro vai ser Resgatando Zé Limeira, porque essa sua parte aqui, ela é a única que tem um enredo, né? Eu não sabia que ia ser assim, mas saiu assim. Eu conto uma historieta pós Orlando Tejo, porque Zé Limeira, do mesmo jeito que Jesus Cristo é personagem de um único livro, que é a Bíblia, Zé Limeira é personagem do único livro, o Poeta do Absurdo. Zé Limeira, o Poeta do Absurdo, de Orlando Tejo. Então, nas minhas pesquisas, eu acabei chegando à conclusão de que Zé Limeira era um cantador de viola analfabeto que existiu e que realmente andou pela Paraíba, mas não só o verso de Zé Limeira, como a figura de Zé Limeira, ela é única criação de Orlando Tejo. Ele aproveitou-se de um cantador que existia, ou seja, se alguém for atrás vai conseguir mostrar que houve um Zé Limeira um dia, mas Orlando Tejo, Zé Limeira é o alter ego de Orlando Tejo, que era um escritor maravilhoso, um jornalista muito inteligente de Campina Grande, nascido em 1935 e morto em 2018. E que era genial, né? É tanto que na minha participação aqui no livro dos patronos, eu não falei de Zé Limeira praticamente. Eu fiz uma pesquisazinha para falar de Orlando Tejo, além de Zé Limeira. Aí fui atrás de saber o que ele havia feito enquanto jornalista, enquanto escritor, enquanto profissional de marketing. Ele era uma figura genial. Eu soube agora que está saindo um livro muito bacana, a vida dele. Eu acho que pelo poeta Astier Basílio, que está fazendo um doutorado na Rússia e está preparando esse livro. Eu estou muito curioso para conhecer, porque o Astier é pesquisador dele de muito mais tempo. Mas, voltando para Zé Limeira, eu quero ler um pouquinho aqui, vou pular alguns estrofes para não ficar muito longo, mas vou ler um pouquinho do que eu fiz em relação a Zé Limeira, o Resgatando Zé Limeira. Eu não sou muito de decorar, então vai lido mesmo. A coisa começa com o Zé Limeira falando, né? Ainda é Zé Limeira que fala. A partir de um certo ponto eu entro no papel de Zé Limeira, já no purgatório, né? Sou Zé Limeira o elemento hoje dito do absurdo. Sou doido, mas não sou surdo, subduns de escaramento. Quem de mim fala é que mente. Vou consertar no repente, dizia o Velho Testamento. De heresia um acusamento, nem passei do purgatório. Foi tanto do palavroro que fiquei no isolamento. São Pedro disse, então volte, vá se explicar, boa sorte, dizia o Velho Testamento. Pro modo de evitar problema, outro negro é um instrumento. Vá lá, nem chore nem gema, rima que nem jumento. O cabra é pé de chinelo, ao cunhado, negro estelo, dizia o Velho Testamento. Os motes, a última frase de cada estrofe é um mote de Orlando Tejo, do livro Zé Limeira, né? Eu procurei fazer, ele é todo baseado no livro de Orlando Tejo, que é o único documento de Zé Limeira, na verdade. Nasci no sítio Tauá, bem na Serra de Teixeira. Meu parto foi na peixeira, chorei querendo cantar. A lua estava quilara, na mão trazia uma vara, viola, banjo e ganzá. Comecei a fazer repente, antes ter de desmamar. Matei cascavé nos dentes, para brincar com maracá. Fui coroinha na China, maestro na Palestina, viola, banjo e ganzá. Já com quase 9 anos, fui carreira militar. Fui para a Guerra dos 100 anos, vi o começo e o final. Assei a aima em braseiro, toquei no Brasil inteiro, viola, banjo e ganzá. E assim ele vai primeiro fala dele, né?
E depois começa a se defender, né? Ele começa dizendo assim, escreveram tudo errado. Aí é tudo comparando com a obra de Orlando Tejo. Fiz ver Satumé de Souza que era tarado de Cai, e todo mundo sabia da fama rindo, rapaz. Falei do pai de Nobrega, e esse povo ri e me entrega, e os tempos não voltam mais. Ele falou do padre Nobrega, e faz uma rima bem fecenina com o padre Nobrega. Aqui eu fiz um desvio para dizer que era o pai de Nobrega. Pedro II era um mote e o outro era os animais, mas nunca critiquei santo, sempre a respeitei meus pais. Falei muito de Seu Bento, Budegreiro em Livramento, e os tempos não voltam mais. Ele foi ajeitar São Bento, virou Seu Bento aqui para fazer a defesa, né? Falei mal de Floriano, que era perverso demais. Não sei dizer se era engano ou coisa de Satanás. Falei São João das Ovelhas, saiu São João das Orelhas, e os tempos não voltam mais. Aí ele diz, quando disse Santa Rita, falava era de um lugar. Seu Cabral, que era uma anta, mas sabia navegar. Tá lá no Rio de Janeiro e não pode ver dinheiro. Peibufa é de sete e tá. Aqui eu fui botando umas modernidades em Zé Limeira, até porque no purgatório ele teve direito de ver tudo isso ainda, né? Quanto a Santa Margarida, eu só queria elogiar. Sem leitura nessa vida, só a viola para arranhar. Confesso a língua ferina e o gosto pelas meninas. Peibufa é de sete e tá. Falei em Seu João Batista, não foi modo de destratar. É que às vezes o repentista escapola sem notar. Não poupei Napoleão, um cabo velho de Gujão, Peibufa é de sete e tá. Depois ele pergunta se pode ter sido uma intriga internacional, eu vou pular isso aqui, mas na sequência ele vai dizer, será que foi modus colega? Né? Porque ele tem vários duelos, vários desafios com os colegas repentistas de então, que Orlando Tejo montou no livro. Aí eu falo aqui, não nos pega de instante em instante, não fui de correr de briga, peitava os desafiantes, não foi, dava intriga. Comi mocó no repente, dei de piso em Zé Vicente, nos conforme das antigas. Não fui de desumilhar, era tudinho ai mamiga. Quando pegava a esquentar, empurrava com a barriga. Lasquei a Rudinha em glosa, Anastácia e Antônio Barbosa, nos conforme das antigas. Vou dizer que não acredito que os parceiros de cantiga acusam de mim um grito, reis na barriga e lombriga. Zé Sobrinho e Zé Gonçalves, Serra Branca, salve, salve, nos conforme das antigas. Aqui eu citei todos os personagens que Orlando Tejo trouxe para desafiar Zé Limeira. Todos eles existiram e eram famosos. Só Zé Limeira que ganhou fama aí internacional através de Orlando Tejo, né? Aí nesse ponto ele vai desconfiar de Tejo. Agora me arrescordando, isso é bem uma confusão. Daquele compadre Orlando, fofoquento e falastrão. Todo metido a enletrado, deve ter se atrapalhado, e haja chuva no sertão. Me lembrei aqui para nós, ele com o rádio na mão, botou sentido em minha voz, deu nela voz de prisão. Depois daquela ingresia, morri com 33 dias, e haja chuva no sertão. Pode até ser sacrilégio eu falar mal de um irmão, mas era medonho o Tejo, com uma caneta na mão, talvez até tenha escrito um livro em verso bonito, e haja chuva no sertão. Aí uma das características principais de Tejo era o neologismo. Ele criava palavras, né? Zé Limeira, não Tejo, né? Criava palavras. Eu tentei botar o palavrão dele tudo nessa partezinha aqui. Terei eu muito pecado ou pronunciado heresia, pro modo de ter inventado nos quelé da juvenia, isso é dele. Macumbambó capeteia, filupáfulutupeia, no véu da pilogamia. Será que em língua dos anjos falava pornografia? Eu de menina marmanjo pensava em filosofia. Prosopopança, em verdade, é a prodogicalidade no véu da pilogamia. Palavrear é meu fraco, parece uma grodofobia. Dos tosfus do zaudiaco, a maior filanlumia. Nos currá da poligene, vi um prugilo perene no véu da pilogamia. Ele resolvia qualquer rima com uma palavra nova. Quando ele enganchava, ele botava uma palavra nova e acabou. Não tinha rima difícil para ele, né? Aqui eu fiz uma coisa bem
trazendo para o presente. Ainda bem que eu estava lá, falando de uns absurdos, até Dilma Rousseff entrou aqui, eu vou pular para não ficar político. Aqui ele agora vai dizer, de novo aqui, política de novo, vou pular. A política está muito moderna hoje, já tem gente pior. Aí ele pergunta, será que era a indumentária? Se foi pelo meu vestir, não foi por mar, só leseira. Usava uma mesca azul, modo os espinhos da engazeira. Não conheci vaidade, nem distratei por maldade. Crepúsculo de fim de feira. Esse era o mote dele, né? Os 15 anéis nos dedos é coisa de cabroeira. Matuto inventa segredo, quer ser figura estrangeira. Sempre enfeitava a viola, mas nunca me figa a bola. Crepúsculo de fim de feira. As lentes e o lenço vermelho era o estilo Zé Limeira. Olhando melhor já sei que tudo isso é besteira. Na vidinha vai e vem, não quis o mar de ninguém. Crepúsculo de fim de feira. Aí pergunta se foi pelos vícios. Se é por conta dos vícios, o nego velho faz silencia. A tazinebra é um suplício que sempre me perseguia. Cantador inveterado, se um dia eu fosse chamado para cantar no céu, eu ia. O boró feito de paia era de noite e de dia, sem saber que era pecado, foi minha melhor companhia. Com um matulão no costado, se um dia eu fosse chamado para cantar no céu, eu ia. Reconheço e arrenego alguma pornografia, quem na rima tem apego, comete muita heresia. Mas repito em reforçado, se um dia eu fosse chamado para cantar no céu, eu ia. Aí aqui ele começa a pedir perdão, né? Corri a vida em procura dos erros que cometia. Termino aqui de alma pura, pela luz que me alumia. Peço a Deus Nosso Senhor, perdoe esse pecador, a Deus até outro dia. Errei, mas foi sem intenção. Pequei porque não sabia. A Deus eu peço perdão, o amor é minha anistia. Quando o baião começar, eu quero no céu estar. A Deus até outro dia. Agora é só esperar a hora que se anuncia. Rezar e acreditar em Deus e a Virgem Maria. Cantar de novo lá em cima. Sem me prender mais em rima. A Deus até outro dia. Aqui eu faço um comentáriozinho que eu vou fazer agora para descontrair mesmo. No juízo final, o cavalo velho aqui faz suas últimas alegações em defesa do grande Zé Limeira. Em seguida, São Pedro, ainda que parecendo contrariado, anuncia o veredito do nosso herói do absurdo, ao nosso herói do absurdo. Aí vamos ver agora, o despacho divino, é a última parte. Já saiu o resultado, me diga, mestre São Pedro, isso aí ainda sou eu, né? Eu representando Zé Limeira. Zé Limeira foi salvado, o nego velho está com medo. Nos obus das periférias, nas mimosas deletérias, conte e não guarde segredo. Aí entra São Pedro. Já está tudo arresolvido. Ficou terminada a lide. Como é ele quem decide, eu até fui voto vencido. Nas palaganas do mundo, que elege do medita bom, do Limeira, está absolvido. Aí a última aí volta Zé Limeira, né? Que eu botei como sendo Orlando Tejo, Zé Limeira, que é a mesma coisa. Filosofia é regente, viva Deus que nos conduz. Salvei minha alma indigente. Vou agora em busca de luz, Deus primeiro sem segundo. Não canto mais nesse mundo, vou emparear com Jesus. É isso. Depois, na hora da academia, para fazer o livro dos patronos, eu fiz aquela pesquisa que eu disse e fui saber mais de Orlando Tejo. E Orlando Tejo era genial, realmente genial. Então eu separei algumas coisas que não são do livro de Zé Limeira, mas, por exemplo, tem uma música muito conhecida no Brasil, que eu chamo de Libelo, um protesto, que Zé Ramalho gravou, e eu não sabia, na minha pesquisa eu descobri que a letra é de Zé Limeira, em parceria com outro nordestino aqui de Olinda, Gilvan Chaves. E a música, a letra deles dois, e a melodia de Livardo Alves, um grande poeta e músico aqui de João Pessoa. Eu vou começar a ler e vocês vão lembrar. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, é uma elite, e uma elite sem Deus é quem domina.
que permite um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa a cerviz e massacram-se o negro e a mulher, pode ser o país de quem quiser, mas não é, com certeza, o meu país. Parece que estou ouvindo a voz de Zé Ramalho cantando isso. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo em comum pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português e aprendeu a falar pornofonês, aderindo à total vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um país que seus índios discrimina e a ciência e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raio-x. Onde a gente dos morros é feliz se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Um país que dizima a sua flora, festejando o avanço do deserto, pois não salva o riacho descoberto que no leito precário se estertora. Um país que cantou e hoje chora pelo bico do último concris, que florestas destrói pela raiz e a grileiros de fora entrega o chão. Pode ser que ainda seja uma nação, mas não é com certeza o meu país. Isso é muito bacana, né? E atualíssimo. Isso aqui tem, eu acho que isso aqui deve ter 30 anos ou 40. Muito atual, muito atual. Aí depois tem um trecho bacana, ele falando dos termos, dos inglesismos do marketing, já que ele foi profissional do marketing também, né? Mas o que eu gosto muito de ver dele é um papo que ele bateu com um colega. Ele foi funcionário da Câmara Federal. No tempo de Flávio Marcílio, era presidente da Câmara. E ele tem um jornalista chamado Luiz Berto, que era colega dele de repartição. E eu encontrei isso na internet e depois eu encontrei um vídeo também, é muito bacana, Luiz Berto contando essa história, né? Começa com louvação a Canidé. Estando sem um tostão e me encontrando bem perto, fui procurar Luiz Berto para alguma solução. Berto disse: meu irmão, eu também queria até fazer um querrequequé daquele que o diabo pinta, para ver se arranca o 30 do bolso de Canidé. Um pouquinho da história. Ele estava precisando de dinheiro e Canindé conhecia um agiota e eram colegas de repartição, só que ele não conhecia. Canindé falou com Berto e Berto intermedia e ele começa a fazer essa louvação a Canindé. E toca telefonar e Canindé a correr, mas não pôde se esconder e teve que tapear. Pela manhã não vai dar, porque de tarde é que é. Bom para a coisa dar pé. Aguarde, portanto, o amigo. Berto ficou de castigo esperando Canindé. Ele agora era tanto ele como o Berto precisando de dinheiro emprestado. E eu, que necessitava também da mesma quantia, me fiei nessa franquia que Canindé propalava. Quando eu menos esperava, o safado de má fé, filho da puta, ralé, disse que hoje não tem nada. Há uma foice amolada no chifre de Canindé. Eu já podia notar e mudar de interesse que um cabra com nome desse não poderia prestar. Vou, entretanto, esperar até amanhã com fé. Se ele me deixar a pé, juro por Nossa Senhora, corto de pau uma tora e vou matar Canindé. O cabra fume, não traga, faz do crime o seu idílio. Onde está Flávio Marcílio que não demite esta praga? Ao menos dava-se a vaga para um sujeito de fé, já que este indivíduo é um tratante e delinquente, haja chumbo grosso e quente no rabo de Canindé.
por capricho do destino de Satanás ou Deus Brahma, o bicho também se chama Coisital e Tolentino. Doido, avarento e mufino, não conhece a Santa Sé, faz da cola o seu rapé, vive da desgraça alheia, devia estar na cadeia este tal de Canidé. Não sei como Luiz Berto, este escritor inspirado, toma dinheiro emprestado a um ladrão tão esperto, que representa um deserto de trabalho, amor e fé, que anda de marcha ré pela estrada da virtude e além de covarde e rude, se assina por Canindé. Antes quero outro pacote, desemprego, moratória, ver Delfim contar a história, comer carne de caçote, levar chumbo no cangote, me abraçar com jacaré, beber caldo de chulé, dar o rabo a marinheiro, do que tomar um cruzeiro emprestado a Canindé. A coisa finalmente apareceu o dinheiro. Apareceu o dinheiro. E aí ele teve que mudar de discurso, né? Como bom poeta, um sujeito despeitado, desses de baixa maré, inventou que Canindé é um canalha safado. Eu fiquei preocupado com a informação ralé, porém não perdi a fé em quem merece louvores. Haja palmas e haja flores na fronte de Canindé. Tenho dito e sustentado, todo mundo sabe disso, que na cama esse cortiço há um cidadão honrado, pai de família extremado, homem de bem e de fé. O Papa já disse até que há no torrão brasileiro, padecisse em Juazeiro e em Brasília, Canindé. Sei que o Papa tem razão, mas ninguém quer saber disso. Já me falaram, se já falaram de Cristo, que se dirá de um cristão? Porém, a fofoca não atinge um homem de fé. E se eu descobrir quem é, meta a mão no pé do vidro, do sem vergonha enxerido que falar de Canindé. Canindé, nome decente, Tolentino, ou nome macho, Ribeiro, lindo riacho, que mata a sede da gente. Honrado, amigo e valente, subiu da glória o seu pé. A Virgem de Nazaré já lhe envolveu com seu manto. Por isso, um caminho santo vai trilhando Canindé.